tenho discutido sobre privatizações. Temos que diminuir o Estado? Sim. Um terço joga para cima e até nem digo privatizar, tem que ser extinto. O outro terço tem que ter um modelo. E talvez o terço final, que pode ser um quarto ou um quinto, é questão estratégica. Não podemos brincar com isso. Não podemos ser inquilino do nosso próprio país. Mas vamos lá. Quem sou eu? De vez em quando eu olho no espelho e pergunto, quem sou eu? Eu acho que todo mundo já perguntou um dia, né? O que eu estou fazendo aqui? Bem, em 2014, acabaram as eleições, eu fui mais votado do Rio de Janeiro, eu comecei a me questionar. O que eu estou fazendo na política? Eu acho que estou sendo, de certa forma, não mais produtivo na política como legislador. Bem, eu nunca tive boas amizades partidárias lá em Brasília, concordo. Até que se tivesse, poderia estar preso uma hora dessa. E resolvi, então, falar, como é que eu vou chegar lá que eu não vou ter um grande partido? Eu estava no Partido Progressista. É o partido que tem mais gente dentro do Supremo Tribunal Federal, sem ser juiz ou ministro. Vou ter que ter um partido pequeno. Vai aparecer um partido pequeno, porque os negócios, né? Pequenos partidos, grandes negócios. Não vou ter tempo de televisão, não vou ter nenhum governador comigo, etc, etc, etc. Eu falei, mas eu acho que tem que ter uma saída, nós temos que buscar uma maneira de mudar o Brasil. E como mudar o Brasil se eu não entrar, né, em campo para jogar esse jogo? Daí eu fui para um estado que para mim é muito importante, chama-se Roraima. É um estado que tem tudo para ser, com todo respeito ao Rio Grande do Norte, melhor do que qualquer outro estado do Brasil. Tem riqueza minerais, tem biodiversidade, tem meios de ter energia eólica lá, energia solar, tem rios que a topografia permite construir barreiras, né, barragens. E qual o grande problema? Problema ambiental e indigenista. Um dos processos que eu estou respondendo no Supremo, que eu teria ofendido os índios do Brasil, quando eu disse, né, se chegar lá, não vai ter 1 centímetro sequer para a terra indígena. Chega, já temos uma área maior que a região sudeste. Está de bom tamanho. Até porque não é pelo índio que fazem isso. Assim como não é para os quilombolas que se marcam essas terras no Brasil. Os interesses são outros. Mas como é que eu vou pensar um dia em fazer uma hidrelétrica lá em Roraima, se o mundo vai levantar barreiras contra mim? Na questão da renca, sem entrar no detalhe, a reserva mineral que o Temer resolveu abrir a iniciativa privada, né, para exploração, o mundo levantou questão, falou grosso e o Temer deu um frente para a retaguarda. Como é que a gente vai fazer isso em Roraima? Temos que nos aproximar, infelizmente, sou obrigado a falar para os senhores isso, de um país belicamente nuclear e democrático. Não tem outro caminho. A Argentina falou que em 82 as Malvinas eram deles e perderam. Nessa primeira ida a Roraima, já fui 2 vezes lá, fiz uma palestra para a Faculdade Catedral. 1.000 e poucas pessoas dentro, mas 1.000 e poucas fora. Eu costumo dizer, né, que eu sou o patinho feio da história no Brasil, o pessoal quer me ouvir, até para tirar dúvidas, né? E no metade da palestra, que seria de 40 minutos, que durou 4 horas e meia, eu perguntei, a Amazônia é nossa? Prezado general Girão Monteiro. Responderam, não. E com razão. Uma coisa linda como aquela, biodiversidade, recursos minerais, água potável, reservas de gás e petróleo, sim, também tem. Tão bonita, vai ser nossa. O mundo está de olho naquilo. Em nome dos direitos humanos, da autodeterminação dos povos indígenas, nós podemos, mais cedo ou mais tarde, começar a perder a nossa Amazônia. Ninguém tem o que nós temos. E todo mundo está de olho aqui. E o primeiro mundo está certo. O errado somos nós, que pese todo o patriotismo dos militares no projeto Calha Norte para consolidar a nossa fronteira.
Depois veio essa indústria das demarcações de terras indígenas, que começou no governo Collor e continuou, FHC, Lula, Dilma. E nós temos, hoje em dia, as áreas mais ricas do mundo, que estão no Brasil por coincidência, né? Sob a ameaça de se transformar em novos países mais cedo ou mais tarde, porque a ONU trabalha em cima disso. Como começar a reverter isso? Como eu disse, vamos aproximar de país bélico, nuclear, democrático, uma potência que tem e há interesse por parte desse país e nós devemos buscar parcerias. Não adianta dar uma de machão, levantar a espada e falar a Amazônia é nossa, porque não é. Com muita tristeza eu digo isso, como capitão do Exército Brasileiro, como cidadão, como patriota, mas é uma realidade e temos como explorar em parcerias essa região. Questão indígena. O índio norte-americano recebe royalties da questão dos cassinos. A mesma coisa podemos fazer no Brasil. Questão dos quilombolas, como no estado da Paraíba, do Júlio Lemos, que está aqui, tem em torno de 70 quilombolas. Como resolver o problema que existe lá e não partir com um processo acima de mim, porque fiz uma brincadeira que pode ter sido de mau gosto, chamar alguém de gordo? Ou se eu falasse que alguém era gordo aqui, eu acho que não se importaria comigo não, né? Acho que não, tá? Mas a grande realidade, nós temos que libertar os nossos irmãos afrodescendentes desses quilombolas. Eles têm que produzir. Eles têm que deixar de tornar dependente, em grande parte, do Estado. Nós temos proposta, vamos formar aí, criar os quilombuts, a exemplo dos kibbutz de Israel. Então, problemas do Brasil. O Brasil é aquele paciente que tem que deixar o dedo e amputar o corpo. Ou então, aquele avião que tem que ser consertado em pleno voo. Mas esse é o nosso país. Outro dia, conversando com um servidor público aposentado, ganha o teto, 33 mil, não vou entrar no mérito dessa questão, ele falou que estava indo para os Estados Unidos, apesar dos seus 70 anos de idade, porque lá ele teria o que não tem aqui e viveria da nossa aposentadoria aqui. Eu disse, prezado companheiro, né? Se você for para lá, tudo bem, é um direito teu, mas se o Brasil afundar, quebrar a sua economia, você não vai receber lá a sua aposentadoria. E você vai ter que, com 70 anos de idade, entregar pizza nos Estados Unidos. Esse é o nosso Brasil. Esse é o nosso Brasil que temos que começar a mudar. Como disse há pouco tempo, que eu não entendia de economia, eu pensei que fosse ser tratado, né, uma pessoa que tem humildade. Porque a Dilma entendia de economia. Ela é economista. E afundou o Brasil. Nunca questionaram tanto a vida pregressa profissional do Lula. A minha, tudo é empecilho para que eu saia de combate. Tenho certeza, eu sou imbrochável. Não vou sair de combate. Deus decide o meu destino. Daí, o pessoal fala, a imprensa é especial, né? Em vez da imprensa colaborar, porque eles também estão no nosso barco. Eles querem fustigar. Como você vai governar sem o toma lá da cá? Eu falo, então não vou governar. Que eu quero conversar com o Sérgio Moro um dia, mas em Brasília, em Natal, e não em Curitiba. E o que, graças a Deus, vem acontecendo? O nosso partido, o PSL, é aqui de Pernambuco. É um partido nordestino, do Luciano Bivar. Nos deu essa oportunidade. Nos franqueou tudo para que nós pudéssemos nos preparar para uma eleição com 8 segundos de televisão e praticamente sem fundo partidário. Agora, quando o médico, né, recebe um paciente, ele procura saber qual o foco do problema. Não adianta apenas dar um banho de água gelada nele para descer, para diminuir a temperatura. Qual a origem do problema? Qual a origem da ineficiência do Estado e da corrupção, meu presidente? São as indicações políticas. Não tem como você combater corrupção e ineficiência do Estado aceitando indicações políticas. Eu quero o Banco do Nordeste, partido tal. O outro fala, eu quero tais diretorias ou tais estatais. Eu quero tantos ministérios. Eu pergunto aos senhores, não me respondam, por favor.
Alguém sabe quem é o ministro da Ciência e Tecnologia? Para mim, quando me perguntaram há 3 meses, eu também não sabia. Com todo respeito, é uma pessoa que poderia estar em outro ministério, não nesse. Será que ele sabe a diferença de lei da gravidade para a gravidez? Nós não podemos ter pessoas erradas nesses locais. Talvez um dos ministérios mais importantes seja esse, onde vai se investir em pesquisa, em tecnologias, empreendedorismo, né, que vai fazer que a nossa garotada tenha o prazer de continuar no Brasil e ser útil aqui no nosso país, mas, lamentavelmente, não só esse, como quase todos os ministérios, são feitos em cima dessa barganha. Uma conversa hipotética. O presidente liga para o ministro X e fala que ele quer tal ação. O ministro responde ao presidente: presidente, gosto muito do senhor, você é um cara bacana, bonito, simpático, mas eu cumpro ordens aqui do meu partido. O senhor quer perder 30 votos no parlamento? Se não quer, fica na tua. Me esquece. É assim que se governa o Brasil. Que coisa mais triste para mim, com toda certeza, para o general Girão, ter alguém do Partido Comunista do Brasil à frente do Ministério da Defesa, alguém que nós combatemos na guerrilha do Araguaia, e nesse combate evitamos que tivéssemos uma Farc no coração do Brasil, ou o último ministro nosso agora, comunista e desarmamentista, como Raul Jungmann, ele pode estar bem no outro ministério, nesse não. Por que o afrontamento? Por que buscar desgastar as Forças Armadas? Eu entendo o objetivo. Nós somos o último obstáculo para o socialismo. Tem algo, costumo sempre dizer, que é mais grave ou tão grave quanto a corrupção. É a questão ideológica. Olha os nossos filhos. Eu tenho 5 filhos. 3 já adultos e a última tem 7 anos. Não bota em escola pública, que não é escola pública como do meu tempo, do período militar. Hoje em dia, aquela doutrinação é questão de ideologia de gênero. Vão dizer para minha filha de 7 anos que ela pode ser menino com 14. É o absurdo dos absurdos. É o grancismo. É o politicamente correto. É a desinformação. Qual o objetivo final da educação? Que eu costumo chamar de instrução. É esse jovem, né, começar a entrar no mercado de trabalho e movimentar a economia. Quando você termina a faculdade e o cara bota um pedaço de papel na parede, que nem ele sabe para que serve aquilo, qual o futuro do Brasil? Nenhum. Quando estive em Israel, eu estive lá na Embraer deles, eu perguntei, chegou um brasileiro, eu perguntei, tem muita gente do IME ou do ITA aqui dentro? Porque se tivesse, eu conheceria, por ser militar. Ele falou: deputado, tem do IME, tem do ITA, tem da Unicamp, tem da PUC. Os nossos cérebros estão fora do Brasil. Um país que não tem tecnologia está condenado a ser escravo dos outros. Eu, quando falo de grafite e grafeno, né, dei logo uma saravada de crítica. Bota o grafite de vice, bote o grafeno de ministro, sei do quê. Muita gente vai para o deboche. Coisas que só nós temos e não pesquisamos. E o grande exemplo eu tive quando fui na Mackenzie, em São Paulo, para assistir, para conversar com pesquisadores sobre essa questão. Hoje em dia, para se produzir no campo está tão complicado, é problema de MST, indústria das multas. Em cima das multas, eu peço aos senhores, por favor, leiam a emenda constitucional 81 de 2014. Ela relativizou a propriedade privada no campo e na cidade. São os problemas os mais variados possíveis de infraestrutura, de insegurança. Que eu tenho dito, o homem do campo tem que se armar. Ele tem que ter direito, se for o caso, a um fuzil, para poder se defender. E os senhores, no que depender de mim, a posse de arma de fogo imediatamente, para pelo menos ter paz dentro de casa. Então, essas questões todas, passa de alguém, passa por alguém, não me entender, que tem que ter não digo coragem, né? Mas a sinceridade de buscar soluções. Costumo dizer, e é a tradição na Câmara, não quer resolver algo na Câmara, cria uma comissão.
Não quer resolver algo no governo, cria-se um ministério, como o Temer criou o Ministério da Segurança agora. Mexer em 2 artigos do Código Penal, eu tenho certeza que o índice de violência no Brasil cairia metade imediatamente. Nós mexemos no Estatuto de Armamento, cai mais 1/4. Nós temos como trazer o número de mortes, né, por 100 mil habitantes ao número próximo que existe nos Estados Unidos. Dessa forma. Olha o que acontece agora em São Paulo. Já tem, se não me engano, o Ministério Público, Entidade de Direitos Humanos, querendo processar aquela senhora cabo que matou um vagabundo em frente à escola. Nós temos que ter excludente de ilicitude. Numa situação como aquela, responde, mas não tem punição. Olha o caso Ana Hickman. Mais absurdo que esse, lamentavelmente, o MP lá de Minas Gerais recorreu. E o cunhado da Ana Hickman tem tudo para ir para um banco dos réus, enfrentar um tribunal de júri. Quando se fala em turismo no Brasil, aqui, por que não tem turismo aqui? E não tem no Rio também? Violência. Para o turista, ele quer o quê? Infraestrutura e segurança. Se não tem segurança, os senhores não vão investir em infraestrutura. Então, tem que tratar esse tipo de gente de forma que eles merecem, e não como seres humanos igual a nós. Se nós quisermos continuar fazendo esse tipo de política, achar que estuprador, assassino, homicida tem que ter outra chance, nós vamos continuar chorando parentes e amigos nossos ad eterno. Tem que ser mudado isso. Não prego o extermínio, mas, mais do que a liberdade, o dever do policial aqui, em situações como essa de São Paulo, como acontecia no Haiti, com as nossas Forças Armadas lá, atirar primeiro e perguntar depois. Não temos outro caminho para combater a violência, a não ser agindo dessa maneira. Combate a violência com energia, com inteligência, e, se for o caso, com mais violência ainda. Não dá para continuar. Simplesmente um policial prende um marginal qualquer aí, em flagrante delito, vai para a audiência de custódia. E em menos de 24 horas, metade, 50% desses bandidos são postos em liberdade. Quem matou o delegado de São Paulo estava na saidinha do Dia das Mães. Ou nós jogamos pesado nessa questão, ou não teremos economia no Brasil. O ano retrasado, só na Barra da Tijuca, bairro nobre, na qual eu moro, no Rio de Janeiro, fecharam 400 estabelecimentos comerciais, basicamente por falta de segurança. Ou nós começamos a mudar isso, e para isso precisamos de uma Câmara, de um Senado, que tem um pensamento igual ao nosso, ou nós afundaremos cada vez mais. Para encerrar aqui, já que o tempo está longo, e vou ficar aberto a perguntas, né? O senhor e grande parte dos senhores estão preocupados com a questão econômica. Isso daí eu tenho discutido com o Paulo Guedes, é uma pessoa que eu procurei, e ele está servindo no momento como um conselheiro nosso, e entre outras medidas, né, nós temos que desregulamentar muita coisa no Brasil, o exemplo que Trump fez nos Estados Unidos. Temos que desburocratizar, e mais ainda, estamos chegando a uma conclusão, que eu observo a discussão, que não sou economista, como a Dilma, né? Então eu fico observando e, logicamente, dando dando os meus pitacos. Talvez até tornar uma medida drástica de diminuir impostos, antes que vocês quebrem de vez. Eu aprendi há pouco tempo com ele a tal da curva de Laffer. Quando fala Laffer, eu pensei logo em biscoito, né? Mas tem a curva de Laffer. Não dá mais. Agora, a questão de impostos não é apenas federal. Nós temos impostos estaduais e municipais. Nessa eleição desse ano, já que a federação aqui vai ouvir os candidatos, né, vamos falar sobre isso também. Não adianta querer salvar o Brasil, ou o Estado, ou o município, quebrando o indivíduo. É o indivíduo forte que faz o Estado forte. E mais, os senhores é que são os nossos patrões. Outro dia, discutindo, a terceira vez que eu participo de reuniões com o pessoal do transporte de cargas, né, basicamente é o Sudeste a grande quantidade de roubo de cargas. Dá um prejuízo de 1,5 bilhão por ano para eles. Bem, quem paga a conta é todo mundo. Inclusive, isso influencia na inflação.
o produto chega mais caro no final da linha. Eu tenho dito para eles, né? Eles, quando vêm conversar conosco, vêm com cabeça baixa, com humildade. Tem que ser o contrário. Os senhores que são os nossos patrões. Nós que temos que ficar subordinados aos senhores. E não o contrário. Eu acho que, peço a Deus que esteja no caminho certo. Vou pedir a Ele muito mais que sabedoria, se chegar lá, né? Coragem, iniciativa, e também que traga cada vez mais pessoas melhores para cerrar fileiras e buscar uma saída para o nosso Brasil. E os senhores podem ver, quando se fala em economia, o começo do ano que vem, a nossa dívida interna deve bater 4 trilhões de reais. Mais de 1 trilhão de dólares. É aquele cara que ganha R$1.000 por mês e está na mão do agiota, pagando metade do salário todo mês. Temos que arranjar a saída para isso. Tem que entrar mais recurso no caixa, sem aumentar impostos. E melhor ainda se diminuir. Eu acho que dá para fazer isso aí. Nós temos que ter uma medida de choque, mas o choque não é novo sacrifício para quem quer que seja. Ok? Muito obrigado.